Olá, tudo bem com você? Hoje nós falaremos sobre qual é a sua parte na salvação. O que cabe a você fazer. Então eu não vou ler todos os textos, porque senão vai ficar muito cansativo, muito chato. Vou falar de cor, que você conhece. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Bom, primeiro, busca o reino de Deus, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, hoje, todo dia, primeira coisa, buscar a Deus. Outro aspecto que é importante ao amanhecer ou ao entardecer, de acordo com o seu relógio biológico. Porque tem muita gente que não tem condições por trabalho, por estudo, de fazer a comunhão pela manhã. Para alguns, o melhor horário é à noite. Então escolha a melhor hora para você buscar a Deus. Não é uma regra que tem que ser buscado de manhã, porque na viração do dia, ao pôr do sol, que Deus se apresentava a Adão e Eva lá no Éden. Então, se nós pegarmos realmente na Bíblia qual é o melhor horário de buscar a Deus, nós temos assim textos que falam de madrugada, à noite e também ao pôr do sol. Encontre o seu melhor momento de buscar a Deus, fazer a sua devoção pessoal. Eu quero ler com vocês o livro de Lucas, capítulo 9, verso 23 também. No caso, para você saber aqui o que é que você tem que fazer todo dia também. Dizia a todos Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Então, levantou de manhã, amanheceu o dia, pegue a sua cruz. O que quer dizer isso? A missão que Deus te deu, dia após dia. Então veja, primeira coisa, busque Deus ao entardecer ou ao amanhecer. Claro, você tem que fazer o culto ao nascer do sol e também ao pôr do sol. Nós temos dois momentos de buscar a Deus. E também ao meio-dia, seguindo o exemplo de Daniel, 3 vezes ao dia. Continuando agora, eu vou entrar num assunto extremamente importante. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, verso 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Atenção, escuta o que eu vou falar para você. Você não pode carregar fardos de preocupações pessoais tuas. Ele fala: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E por que ele está chamando vinde a mim, venha? Por quê? Porque é muito importante você entender o que eu vou falar agora. No verso 8 de 1 Pedro 5,8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Comunhão, atenção. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quem que o diabo devora? Quem que ele destrói? Aquele cara que está preocupado com as contas a pagar, aquele cara que está preocupado no trabalho, na família, no casamento, com o filho no hospital, com a filha, com qualquer coisa, qualquer preocupação mundana, ele está ansioso. E essas pessoas o diabo consegue destruir. Vamos agora para o livro de Lucas, capítulo 21 de novo. Lucas, voltemos para o Evangelho de Lucas. O livro de Lucas, capítulo 21, no verso 34, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, tomem cuidado todo dia. Pedro diz: sede sóbrios, vigilantes, quer dizer, está com a atenção ligada 24 horas por dia. Claro que estou dizendo mais uma expressão: quando você dorme, a consciência apaga. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Ter o coração sobrecarregado, não pode ficar ansioso, não pode ficar preocupado sem dormir.
Mesmo em meio à tempestade e à crise, você tem que aprender a não sobrecarregar a sua mente e o seu coração. Por quê? Há 3 coisas que as pessoas fazem que as arruinam. As pessoas do mundo, a orgia. A outra coisa, as pessoas do mundo sem Cristo, a embriaguez. Mas os da igreja e também os do mundo, também o quê? As preocupações deste mundo. E para que aquele dia, o dia da volta de Cristo, o dia que o tempo da graça terminar, não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ou seja, quem está preocupado com as coisas deste mundo é presa fácil para Satanás enganar e levá-lo para o buraco. Porque voltemos agora para 1 Pedro 5, verso 10. 1 Pedro 5, verso 10, nós já lemos no 7, que ele dá uma ordem: lance sobre Jesus toda a vossa ansiedade, preocupação. Não tem que ficar preocupado, não tem que ficar em pânico. Busque primeiro o reino de Deus, busque a comunhão com Ele, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que nós já estudamos. Nós não temos justiça própria. E agora o verso 10 diz o seguinte: ora o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. E outra coisa, aprenda bem o seguinte: você vai sofrer, você vai ter preocupação, mas embora você tenha preocupação, Deus disse: não fique preocupado, você é meu, eu resolvo. Ele mesmo, depois dessa fase dura da sua vida, que pode ser financeira, econômica, de saúde, no casamento, com os filhos, no trabalho, na igreja, enfim, qualquer dificuldade que você pode ter na sua vida, mas você vai sofrer. Eu vou mostrar para você hoje, biblicamente, que você vai sofrer, mas tem que perseverar. E diz assim: ele mesmo, Deus, vai fazer o que contigo? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Esse trabalho é de Deus, a sua parte é permanecer nele. Continuando agora, nesse sofrimento aí, nessa luta, né? Esse sofrer um tempo do seu batismo até o dia do refrigério, que é o dia que Deus vai te comunicar que você está salvo, perto da volta dele. Diz Mateus 5, verso 4, você conhece: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos agora ver, você conhece esse texto, João 16, 33. Você vai ter depois o acesso a todas as passagens aí no site. No mundo tereis aflições. É uma comunicação, não espere coisa boa. Você vai ter no mundo aflição, preocupações. Fique tranquilo, eu venci o mundo. Confie nele. Vamos agora para o livro de Tiago. 1 Pedro, é o livro anterior ali. 1 Tiago, capítulo 1, verso 2 em diante. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Opa, atenção, a provação produz o quê? Ela produz perseverança. Quem é que vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a provação da sua fé vem para que você se torne perseverante, porque se você não for perseverante, você não será salvo. Você pode cair da fé, você pode, mas então o que Deus fala? Mateus 24 diz assim: aquele que perseverar, esse será salvo. Como é que você fica perseverante? Sendo provado. E como é que você é provado? Porque Deus permite. Isso vai fazer o que na provação? Entregar tudo para Deus e não ficar com a mente sobrecarregada, ansioso, descansar nos braços de Deus. Continuando ainda, Tiago 5, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor em 5:11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Ó, perseverar, manter, como ligar. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Não importa qual seja a sua história, no meio do capítulo, no meio do livro ela será difícil,
mas o final será feliz, cheio de bênção, de vida eterna, juventude eterna com Deus eterno. O final é eterno, glorioso e feliz. Vamos voltar agora, irmos para 1 Coríntios 16, verso 13. 1 Coríntios 16, verso 13 diz assim: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Qual que é a sua parte? Perseverar, orar, buscar. Continuando agora, nós já falamos sobre Mateus 26, 41, você vai ter aflição. Vamos agora para o livro de 1 Pedro 4, verso 18. De novo para o apóstolo Pedro. Pedro é o pastor que cuida da realidade do sofrimento. Enquanto que Paulo é o teólogo sistemático que fala sobre salvação, João é o teólogo sobre cristologia, trindade e amor. Pedro é o pastor que diz o seguinte, olha que ele fala em 1 Pedro 4,18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador, ele compara. Ele está dizendo o seguinte, vai ser muito difícil o ímpio lá na frente, uma vez que nós que seremos salvos, já é duro de ser salvo. Filipenses 2,18 diz o seguinte, sabe o quê? Operai vossa salvação com temor e tremor. Tem que trabalhar constantemente. Vamos continuar ainda aqui eu gostaria de ler com vocês Filipenses, porque esse verso vai falar um pouquinho sobre a sua vida, a sua situação de estar com Deus. Filipenses 2, do verso 12 em diante, até um pouquinho lá na frente. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecerdes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então você vai buscando, temendo, tremendo, permanecendo, sendo provado. Verso 14, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Deus detesta quem murmura, reclama, resmunga. É para você aprender, dar graças em todas as coisas. Verso 15, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Como é que você vive? Você é uma luz, você guarda a palavra no coração. Salmo 119, 11 diz assim, guardei sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você é luz, você tem que perseverar, estar ligado. Mas continuando ainda nessa parte importante, vamos pegar aí, e agora com relação às tribulações, nós temos que ler Atos 14, verso 22. Aqui esse verso deixa muito claro a sua expectativa de vida para o futuro, ou do seu passado ou do seu presente. Escuta bem, Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, gente, na nossa vida nós teremos tribulações, provações, sofreremos e não podemos ficar ansiosos e nem preocupados, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. E continuando agora, nesse mesmo tempo, vamos para o livro de Colossenses, capítulo 2, Colossenses capítulo 2, e você vai ver o seguinte aqui, 2 verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele pela fé. Nele, em Cristo, radicados, edificados e confirmados na fé,
como foste instruídos lá atrás, crescendo em ações de graças. E 1 Tessalonicenses 5,18 você conhece, em tudo dai graças. Não reclame, não murmure, dê graças a Deus, louve a Deus no meio da provação, que Ele vai cuidar de você. Persevere, não desista, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E agora, vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que é muito importante. Nós já falamos Mateus 24, verso 13, que é: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem é o perseverante? O que foi provado na fé, não ficou preocupado, buscou Deus e descansou em Cristo. Esse conseguiu perseverança. Por isto, lá em Apocalipse 14, 12, Deus apresenta o seu povo fiel, que diz: aqui está a perseverança dos santos, os que foram provados na fé, não ficaram sobrecarregados, não ficaram ansiosos, não ficaram preocupados, confiaram, por isso se tornaram perseverantes. E o texto fala: os perseverantes são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Veja que está tudo ligado. Provação, buscando. Outro ponto que é importante é Apocalipse 13. E esse texto eu quero ler para você, que é importante você saber que a besta vai tomar conta do mundo e muita gente vai adorá-la. E adorá-la-ão, 13:8 de Apocalipse. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, menos o povo de Deus, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aí no verso 10, na parte final, né? Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que morto seja a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Por mais que a besta mande no mundo e mate pessoas e domine, ela será destruída. Deus vencerá. E aí está o quê? Quem é que vai vencer a besta? Quem foi provado, quem sofreu, quem deu graças, não reclamou, adorou no meio da provação, tornou-se perseverante por isto, e agora ele tem fé que no meio das trevas, na parte final da história do mundo, a época mais difícil, de maior sofrimento para a igreja, ele está o quê? Sendo fiel e perseverante, porque ele foi provado. Deus o purificou no fogo das provações. Persevere. Então aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E agora, o que você vai fazer de manhã ou ao entardecer? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. O que você vai fazer na sua vida? Perseverar na provação. Você vai fazer o quê? Todo dia de manhã, tomar sua cruz dia a dia. Veja que não tem folga ou feriado para consagração, é todo dia. E agora, uma coisa que é importante você saber: nas horas que você não está de joelhos, não está fazendo, você vai fazer o quê? 2 Coríntios 10, verso 5 diz assim, olha: levando cativo todo pensamento a Cristo. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Efésios 6,12, orando todo o tempo no Espírito. E Colossenses 4,2 diz, perseverais na oração. O seu pensamento é para ser uma máquina de oração e de comunhão. Na sua consciência, nos momentos presentes da sua vida, você está consciente e acordado, é para você orar. Está sempre em comunhão com Deus, buscando o Espírito Santo. Clamando, rogando, dando graças, ações de graças, intercedendo por um, intercedendo por outro. Pega os irmãos da igreja que se lembrar, vai orando um de cada vez. E depois agora nós temos mais uma coisa para a gente fazer aqui. A comunhão, ela é muito importante. Eu quero que você veja o exemplo de
João 15, eu sou a videira, disse Jesus. Vocês são os ramos e meu pai é agricultor. O ramo que estiver ligado, relacionado, orando, buscando, lendo a Bíblia, ratificando, perseverando na oração, esse vai dar fruto. Mas aquele que não ora, que não busca, é cortado, é seca. Não tem a seiva de Cristo, não tem o Espírito Santo, ele vai secar. E secando, o Pai corta e joga no fogo, que é o lago de fogo, literalmente o lago de fogo. Pelos seus frutos os conhecer. Quem é que vai ser salvo? Quem der fruto do Espírito, não de obras próprias, fruto do Espírito. Amanhã nós veremos que uma pessoa que é salva em Cristo pode se perder. E um caso é a repetição de João 15, que é o cara que para de ter comunhão, ele vai secar na vida espiritualmente. Então tem que perseverar e tem que buscar. Um outro ponto que é importante, eu gostaria que você lesse comigo agora, 2 Coríntios 3, verso 18. 2 Coríntios 3, 18 diz o seguinte: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Quer dizer o seguinte, cada dia que você estuda a Bíblia, que você estuda sobre o Evangelho, você fica cada dia parecido com Cristo. Isso se chama santificação. Por isso você tem que olhar todo dia para Cristo através da palavra. Nós vamos falar de cor agora, você já conhece João 1, verso 7, 1 João. Fala o seguinte, se você manter comunhão com Deus uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas João Evangelho, capítulo 8, verso 31, diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Você só será verdadeiramente discípulo de Cristo se permanecer todo dia aqui, estudando a palavra e orando no Espírito o dia todo, e aceitando a cruz e dando graças e não ficando preocupado com nada. O barco está afundando, durma em Cristo. Não tem o que comer, descanse em Cristo. Deus proverá. Se você morrer e for sepultado e virar pó, como é que você vai sair andando lá de dentro da sepultura? Não tem jeito, Deus tem que tirar você. É isso, você tem que acreditar que Deus tem poder para todas as coisas. Essa é a fé. Israel foi provado e não passou. Lá no deserto, murmuraram, reclamaram, 40 anos de castigo. Talvez você esteja no castigo porque está falando demais. Passe a descansar, passe a falar só coisas boas, a dar graças e orar. Continuando, terminando essa parte, 1 Pedro 3, verso 15. 1 Pedro 3, verso 15, vai falar exatamente a última parte que eu quero ler com vocês aqui. Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Santificar a Cristo aonde? Como Senhor, como Deus no nosso coração. Essa é a vontade dele. Então, nós fomos feitos para viver 24 horas por Deus, com Deus, em comunhão. Essa é a vida do cristão, é a parte que te corresponde. Manter-se relacionado, perseverando na oração, na doutrina, como diz Atos 2, lá que as pessoas que estavam nesse processo, elas estavam fazendo o quê? Perseverando na doutrina da verdade e na oração. Essa é a vida do cristão depois do batismo. Essa é a parte que te corresponde. Agora, vamos fazer o seguinte, nos minutos finais, eu vou ensinar você uma maneira, cada um tem a sua, mas eu vou te ensinar um jeito de você estudar a Bíblia, de uma forma que ela é uma mensagem para você. Então, como é que a gente faz? Você levanta e você vai ao banheiro, não é para escovar o dente, é para fazer as suas necessidades fisiológicas. Fez, não penteia o cabelo, você vai, primeira coisa, você vai buscar Deus. Chegando lá,
vista-se adequadamente, ou seja, coloque uma roupa, não fique sem roupa na presença de Deus. Deus merece respeito, irmãos. Você pode até orar sem roupa, numa situação, no banheiro, tomando banho, mas na hora da comunhão se cubra em respeito a Deus. Se puder, ajoelhe-se e fale em voz alta. Ellen White diz que os anjos estendem as suas asas sobre aqueles que estão orando de joelhos em voz alta. Os segredos da alma não devem ser falados em voz alta, só em pensamento. O resto se fala em voz alta. Abra seu coração a Deus, conte tudo para Ele. Mas faça uma oração introdutória. Depois você vai pegar a Bíblia e vamos dar o exemplo de Mateus 13. Mateus 13. Em São Mateus 13, no verso 44. Você vai escolher uma porção da Bíblia pequena. Você vai fazer uma oração em voz alta pedindo a Deus que fale com você através do verso. Você ora em voz alta. Aí você vai ler o texto em voz alta também. Faça isso 3 vezes. Ore em voz alta e leia o texto em voz alta 3 vezes. Só um verso. Depois que você orou 3 vezes, e por que tem que orar 3 vezes? É para Deus escutar? Não, é para você entender o texto 3 vezes. E você faz oração pedindo o Espírito Santo para te iluminar. Aí você vai ler o texto. E nesse caso eu vou ler assim. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro, oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Bom, esse é o verso. Você vai pegar um verso por dia, no máximo 3, 4. E vou meditar que mensagem tem esse verso para mim. Bom, isso aqui é uma coisa, quem está falando isso? Quem é o autor? Jesus. Quem é o público-alvo? Eu, você. Ele está comparando o quê? O reino dos céus. O assunto aqui é o reino de Deus, não é o tesouro, não é a parábola, é o reino dos céus, é a verdade. Por que ele quis dizer com isso? Que o reino dos céus é uma coisa muito valiosa. O tesouro, ele é eterno. O tesouro é ouro, joias, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas, topázio, turmalinas e tantas outras pedras preciosas. Mas ele está o quê? Oculto. Não é fácil encontrar Cristo. Nós temos que buscá-lo. Aliás, ele nos busca, né? Somos atraídos, mas não é uma coisa que acontece a esmo. Tem que ter um esforço de Deus, do pregador e do ouvinte. Aí ele fala certo homem. Quem é o certo homem? É você. É para você que está dizendo isso. Ele encontrou o quê? Ele o achou. Quer dizer que um dia você vai encontrar Cristo. Aí o que ele fala? Ele acha e ele esconde. E ele vai transbordante de alegria, porque uma pessoa que encontra-se com Jesus fica alegre. Bom, se eu estou triste, é porque ainda eu não encontrei Jesus. Ele vai vender tudo o que tem. Ele vendeu tudo o que ele tinha. O que ele quer dizer com isso? Que o reino de Deus vale mais do que tudo que eu tenho aqui na terra. Eu tenho que vender, abrir mão de tudo. Eu vou fazer agora relacionamento com outros textos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e me siga até a morte. Negue pai, mãe, esposa, filhos, irmã, tio, cunhado, negue tudo, suas aspirações, seus paradigmas, seus conceitos, suas crenças centrais. Negue tudo, fique sem nada. Teu tesouro agora só é um, é Jesus, o Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Então ele vende tudo o que tem. O que ele está dizendo com isso? Eu não vou conseguir ter as duas coisas. Ou eu tenho as coisas mundanas, ou eu tenho as coisas de Deus.
O meu coração não pode ficar nas coisas de Deus e nas mundanas ao mesmo tempo. Eu tenho que abrir mão das coisas aqui. E ele compra aquele campo. Quanto custa entrar no reino de Deus? Tudo. É a mensagem. E você pode usar isso daqui, usar... Qual é o tesouro? Eu tenho que vender tudo que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho que abrir mão de quê? Das minhas amizades, abrir mão do meu futuro, dos meus planos futuros. Então, Deus vai falar com você através de um verso. É dessa maneira que você mantém comunhão com Deus todos os dias. Isto é um modo. Tem gente que vai fazer de outro jeito. Mas eu estou colocando que esse modo, ele é um modo que realmente funciona. Você vai estudando a mensagem de Deus para você. E aí o Espírito Santo vai te dar iluminação nesse assunto que você já orou. E ao fazer isso, irmãos, nós estamos perseverando na oração, na comunhão, na doutrina e buscando a Deus todos os dias. Veja que o foco de Deus não é que você obedeça os mandamentos. O foco de Deus é que você busque, que você persevere, que você vigie, que você ore e busque a palavra. Esse é o seu foco. O Pai, por sua vez, responde enviando-lhe o Espírito Santo, dando o fruto de obediência em você. Ele fará você ser uma pessoa perfeita e andando na santidade, cumprindo todos os mandamentos do Senhor. Que Deus te abençoe. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos ao Senhor que nos dê a bênção da conquista de nós dedicarmos a comunhão todos os dias contigo. E que nós comecemos a orar e treinar a nossa mente a ficar em oração constante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.